Uma amizade de infância se tornou um dos crimes mais chocantes do Brasil. Gabriel Kuhn foi morto, violentado e esquartejado por Daniel Petry. O que a perícia descobriu? Vou trazer e analisar esses pontos porque esse caso ele é forte e, na minha opinião, é um dos mais cruéis que contei aqui. Eu já atendi ocorrências tão cruéis quanto essa daí, mas feita por adultos, jamais por adolescentes. Eu vi as fotos e eu não sei como eu teria feito essa perícia. Claro que eu iria conseguir fazer, tá? Mas teria que fazer assim, um esforço para me manter inteira. E aliás, eu quero falar sobre as fotos, tá? Vou avisar logo, eu não trago fotos de corpos aqui. Eu sou completamente contra. Divulgar fotos de vítima é um desrespeito enorme, além de ser crime. E aí eu não entendo como é que as pessoas elas vão atrás dessas fotos. Galera, pela sanidade mental sua, faça isso não. Não faça isso, porque você não tem noção de como isso afeta você. Estamos aqui pelo bem da ciência, para divulgarmos um conhecimento científico que vai ajudar, não para ficar olhando fotos de pessoas mortas, tá bom? Então seja bem-vinda, eu sou Gigi Barreto e aqui nós temos investigação, perícia criminal e mistérios. Por isso, se você quer ajudar, dá um like, te inscreve e comenta aqui nesse vídeo, tá? Não custa nada e fortalece o trabalho que eu faço com muito carinho para você. Antes de irmos ao vídeo, eu tenho mais um recado. E galera, esses recados que eu trago ajudam muito o nosso canal. O de hoje, por exemplo, eu usei. Eu fui a um almoço com uma amiga minha, eu convidei essa amiga eu pago. Gente, simplesmente eu tenho vouchers que faz com que eu consuma 2 pratos. Aí o prato mais em conta sai de graça. Aí, ou seja, eu presentei uma amiga, uma irmã, a minha mãe. E aí você paga um valor e tem direito a vários vouchers como esse. Tanto de gastronomia quanto entretenimientos, shows, baladas, academia. E são os melhores restaurantes das cidades. Tem para quase todos os estados do Brasil. Eu vou deixar o link e o meu cupom, que é o Gigi Prime. E aí você, ao comprar, você vai ter uma experiência incrível e ainda vai ficar bem na fita com a família, com os amigos, tá? Aproveita! Mas eu já deixei meu recado e vamos ao caso. A vítima era Gabriel Kuhn. Ele nasceu em 1995 em Blumenau, Santa Catarina. O Gabriel ele vem de uma família estável, tá? E ele tinha um irmão mais velho. Ele era um bom aluno, respeitoso e educado, totalmente diferente do agressor. A única coisa em comum entre os dois era o gosto de jogar Tibia, um jogo de RPG para computador. Ele morava no bairro Vila Velha, lá em Blumenau, tá? E era vizinho do agressor dele, Daniel Philipp Petry. E aí nós vamos agora para o agressor. Daniel Philipp Petry, ele nasceu em 1991, em Blumenau, também lá, né, Santa Catarina. 4 anos mais velho aí que o Gabriel. E diferente dele, do Gabriel, ele era um péssimo aluno. E ele, na escola, era uma pessoa calada, um adolescente calado, só que na rua ele era agressivo, violento e que gostava de provocações. Os vizinhos disseram que inclusive ele andou tendo surtos e por isso ele estava em tratamento psiquiátrico. Eu não encontrei qual era o transtorno, o que ele estava tratando, tá? Mas eu encontrei que ele faltava as terapias. E vai aí um alerta para quem faz terapia, por favor, não falte terapias, tá? Terapias, elas servem por algum motivo, então faça. Mas aqui, a diferença de idade e temperamento entre os dois ali não impediram uma amizade. Até porque, assim, aquela amizade ali era muito também por conta do jogo, né? Eu acredito que por conta desse jogo se consolidou mais. Nem os pais de Gabriel viam problemas no temperamento de Daniel. Por que eles não viam? Só eles sabem. Pode ser que Daniel na frente deles fosse uma coisa, né? Pode ser. Agora nós vamos para o dia da morte do Gabriel.
Toda a história tem como um enredo esse jogo de RPG que os dois jogavam. Era o Tibia. Nem violento era esse jogo. Eu encontrei 2 versões na internet, tá? Para o que aconteceu nesse dia. O ano era 2007. E nas 2 versões, Gabriel tinha pedido 20 mil pontos emprestados do Daniel para continuar jogando o Tibia. Aí, em uma dessas versões, o Daniel meio que tentou obrigar Gabriel a implorar pelos pontos. Só que Gabriel não fez isso. Já na outra versão que eu encontrei, que é a mais falada na internet, tá? O Daniel emprestou esses pontos e no dia 23 de julho ele teria pedido de volta e Gabriel não tinha ainda. Isso teria transtornado Daniel. Aí, nas 2 versões, Gabriel estava na casa de Daniel pela manhã, no dia 23 de junho, em torno de 9 horas da manhã. Eles estavam no quarto do Daniel e a briga ali teria começado. Daniel bateu no Gabriel e o que aconteceu logo em seguida, Daniel escondeu no depoimento inicial, mas teve que confessar depois que a perícia necroscópica saiu. Gente, não adianta ficar mentindo porque a perícia vai lá e mostra. Ele abusou do Gabriel. Aqui muitos levantam dúvidas se houve abuso realmente ou os dois teriam algo. Eu acredito que houve abuso por conta de um vestígio encontrado no local de crime, que eu vou trazer mais lá pra frente, tá? Depois do ato sexual, Daniel tentou estrangular Gabriel, que desmaiou. Daniel, não satisfeito, enrolou um cabo no pescoço de Gabriel e ficou apertando para mantê-lo desacordado. Levou o corpo para o corredor porque queria levar para o sótão. Só que ele percebeu que não ia dar conta de suspender o corpo de Gabriel até o sótão. E o que ele fez? Resolveu usar um serrote para cortar o corpo ao meio quase, né? E dividiu esse corpo em 2 partes. Uma parte com o tórax, a cabeça e os braços, e a outra com parte do abdômen, a genitália, as pernas e os pés. Assim, ele achava que ia ser mais fácil suspender o corpo. Ele até chegou a amarrar cabos em volta do tórax de Gabriel, mas ele não conseguiu suspender. E decidiu deixar o corpo na porta da entrada, essa parte do tórax, né? Daniel, ele não fugiu, ele permaneceu em casa. Pouco tempo depois de meio-dia, o irmão de Gabriel começou a procurar por ele e foi até a casa de Daniel, porque era de costume, né? Ele tá lá jogando com o Daniel. Quando chegou, encontrou o corpo do irmão naquele estado. Claro que naquele momento, eu acredito que ele não tenha suspeitado do Daniel. Mas aí a pergunta, né? Como que Daniel, que estava lá, não deu nenhum alarde? Era para ter pensado, né? Mas na hora a gente não pensa. Ele não gritou nem nada. Claro que aí ele chamou a polícia, foi a perícia, aí nós temos a cena do crime. A imagem que a perícia encontrou quando chegou foi um corpo seccionado, partido em um corredor. O tronco na frente da porta principal ali de entrada e as pernas, o abdômen, parte do abdômen mais adiante. E poças de sangue, onde o corpo foi seccionado, ali no corredor, onde as pernas estavam. Por conta dessas poças de sangue, acredita-se que o corpo foi seccionado ali no corredor, no local onde a parte do abdômen e as pernas estavam. E o tronco teria sido carregado até a porta. Sim, como o tronco foi deixado lá, né? Afinal, ele não conseguiu levantar até o sótão. Mais uma poça de sangue foi produzida, do escorrimento mesmo do sangue. A perícia encontrou o instrumento que ele usou para separar as 2 partes do corpo, um serrote, e estava ali, do lado da parte do abdômen com as pernas. Até o momento do início da perícia, eu acredito que ninguém ainda suspeitava do Daniel. Aí, com a perícia, se descobriu algo muito importante, porque a perícia ela foi até o quarto de Gabriel, e lá eles viram manchas de sangue na cama. O sangue... Depois se viu que era de Gabriel, tá? Mas Gabriel não tinha nenhuma lesão visível, além do esquartejamento. Além disso, o perito viu o computador no quarto de Daniel e encontrou a briga entre os dois por conta dos pontos lá do tíbia. Aí a polícia prendeu o Daniel. Só que Daniel não confessou logo de início, não. Só veio confessar depois da necrópsia. E ainda assim ele não tinha falado do abuso, não. Só depois que foi constatado sêmen na região anal do Gabriel. Quando Daniel foi questionado, ele ficou dizendo que ele não era gay.
negou. Mas vamos aqui à necrópsia. Na necrópsia, os médicos legistas, eles viram que Gabriel foi abusado antes de ser morto. Eu não encontrei nada falando sobre se havia sinais de violência na região anal do Gabriel. Se faz considerar um abuso, né? Mas outro elemento pode responder isso. Lembram das manchas de sangue na cama de Gabriel? Pois bem, eu acredito que tenha sido do abuso, certamente por causa da brutalidade que Gabriel usou. Por que eu acredito nisso? Gabriel não tinha nenhum outro ferimento aberto. Apenas, se é, né, que a gente pode dizer apenas, a secção do corpo, o corte que dividiu o corpo. E isso não foi feito no quarto. Eu vi em alguns lugares que ele foi abusado depois também, mas eu não acredito nisso. Ou, na verdade, eu não quero acreditar nisso. E vou falar por quê. Os médicos legistas também afirmaram que Gabriel, quando foi esquartejado, ele ainda estava vivo. Ele estava desacordado. E é isso mesmo. Por que ele estava ali desacordado? Eu lembro que o Daniel tentou estrangular Gabriel, né? Havia marcas no pescoço e também foi encontrado um fio, um cabo em volta do pescoço. Pois bem, esse cabo aí foi usado para manter Gabriel desacordado, desmaiado, né? E aí Daniel ficava apertando o cabo no pescoço, certamente para manter, né? Ali o Gabriel desacordado e assim ele poder esquartejar. Se Gabriel ainda estava vivo enquanto estava sendo esquartejado, ele só estaria morto depois de iniciado o esquartejamento. Daniel teria que ter abusado dele depois de ter iniciado ou depois de ter concluído o esquartejamento. Realmente eu não quero acreditar que isso tenha ocorrido. É muito sórdido. É possível, sim. Mas a grande pergunta que para mim ainda fica desse caso é o porquê desse crime. A polícia acredita que o Daniel teria ficado furioso após a vítima dizer que iria contar para os pais dele o que tinha acontecido ali. Daniel confessou isso em algum momento? Eu não encontrei. Mas a polícia levantou essa hipótese, porque quando o Daniel confessou o crime, ele fez questão de dizer que não era gay. Mas o fato da negação pode indicar que Gabriel tenha ameaçado falar e ele, para não ser exposto, tenha cometido o crime? Não necessariamente. Apesar de eu saber que não necessariamente, eu prefiro acreditar nessa versão. Mas a verdade é que Daniel pudesse ser um psicopata e talvez capaz de matar por causa de uma banalidade, como um jogo eletrônico. Impossível? Não. Nunca saberemos o real motivo. E você acredita que a causa foi qual dessas? A banalidade de um jogo ou a negação da sexualidade? Independente da razão, a lição que fica aí é o cuidado que devemos ter com as amizades. A gente tem visto tantos casos assim aqui, tem tantos no Brasil e no mundo, que não é que não vamos confiar em amigos, em pessoas, né? Mas tem que se ter um cuidado, um pezinho atrás. Esse crime é pesado, né? Eu vou ficar por aqui. Aproveita e maratona a playlist Olhar Pericial. E nos encontramos no próximo vídeo.